cumprimento a todos meus amados irmãos, papai do Senhor. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas em nosso canal. Você que está assistindo a primeira vez, te convido a você se inscrever em nosso canal. É só apertar o dedo em inscreva-se, é grátis, para que tu possa mandar as notificações de vídeos novos da Escola Dominical. E você também é o nosso convidado a participar da Escola Dominical todos os domingos pela manhã, de 8 às 10. Venha aprender a palavra de Deus. Que Deus abençoe você e toda a sua família. Queridos amados irmãos, vamos continuar a sequência de estudo da Escola Dominical. Nós estamos estudando o seguinte tema: o Sermão do Monte, os valores do reino de Deus, a relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo. E hoje, amados queridos irmãos, nós vamos continuar a estudar a palavra de Deus, amém? Nós vamos estudar a lição 9. Você que tem a revista, abra a sua Bíblia na lição 9. Nós vamos estudar o seguinte título: Orando e jejuando como Jesus ensinou. Então nós vamos falar sobre duas coisas nesse assunto. Nós vamos falar hoje sobre a oração e o jejum. O textuário diz: Disse o Senhor, disse ao Espírito Santo: Apartai-vos-me a Barnabé e a Saulo para a obra que vos tenho chamado. Então, jejuando, orando, pondo sobre ele as mãos, e os despediram. Então, amados irmãos, nós vemos aqui no livro de Atos, capítulo 13. Vamos ler aqui na Bíblia também. Você que não tem a revista, mas tem a Bíblia, vamos estudar também a palavra de Deus na Bíblia, amém? Então, é importante você ter os dois. Mas você não tem os dois, tem a Bíblia. Então, abra sua Bíblia aí em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 1, que fala o seguinte: Na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger e Lúcio, Cireneu e Mané, que foram criados com Herodes, o tearca e Saulo. E servindo eles o Senhor e jejuando, disse ao Espírito Santo: Apartai-vos a Barnabé e Saulo, para que a obra que vos tenho chamado. Então aqui, amados irmãos, nós vemos a viagem missionária de Paulo, a primeira viagem missionária que ele pregou em Antioquia. E aqui, amados irmãos, nós vemos que o Espírito Santo separou Saulo e Barnabé para a obra que vos tenho chamado. E nós vemos, amados irmãos, que Deus não mudou o nome de Saulo para Paulo. Nós vemos que Saulo significa desejado e Paulo pequeno. Nós vemos que Deus, ele chamou para Paulo fazer a obra missionária. E aqui, amados irmãos, a verdade prática diz: a oração e o jejum são disciplinas espirituais que potencializam sensivelmente a vida piedosa do crente. Então, nós vemos aqui duas palavras: oração e jejum. Então, amados irmãos, essas são as armas espirituais a qual o crente deve ter: a oração e o jejum. Aqui nós vemos, Jesus ensinou sobre como deve orar, como que deve jejuar. E nós vemos, amados irmãos, que nós vamos estudar hoje o capítulo 6, do 5 ao 18, fala o seguinte: E quando orares, não sejam como hipócritas, pois se comprareis em orar pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens, em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, fechando a tua porta, ora ao teu Pai, que vê que está oculto, e teu Pai, que está oculto, te recompensará. E orando, não useis várias repetições, como os gentios que pensam, porque muito falares serão ouvidos. Não vos humilheis, pois eles, porque o vosso Pai sabe o que é necessário antes de vós lhe pedires. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão cada dia nos dai hoje. Perdoa-nos a dívida, assim como nós perdoamos nossos devedores. E nos não induz a tentação, mas livra do mal, porque tu és o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoar aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoares aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai não perdoará as vossas ofensas. E quando jejuares, não mostreis constrangido como os hipócritas,
porque desfigura o rosto, para que os homens parecem que jejuam. Em verdade vos digo, que já receberam o seu galardão. Porém, tu, quando jejuar, unge a cabeça e lava o rosto, para não parecer aos homens que jejuas, mas sim teu Pai que está oculto, teu Pai que está oculto. Então aqui, amados irmãos, Jesus ensinando sobre a oração e o jejum. E aqui Jesus ensinando ali a multidão, aos discípulos, sobre como que deve orar. Aqui nós vemos a oração do Pai Nosso. Jesus ensinando como que o cristão deve orar. E, amados irmãos, nós sabemos que a oração ela é a chave da vitória. E nós vemos, amados irmãos, aqui também o jejum. Jesus também ensinando sobre como deve fazer o jejum. Então, amados irmãos, nós vemos aqui que existe 3 fases de jejum. Antes de nós falarmos desse assunto, nós vamos falar sobre a oração. Amados irmãos, aqui fala que o versículo 6, que me chama muita atenção, que fala o seguinte: mas tu, quando orares, entre no teu aposento, fechando a tua porta, ora, e teu Pai que vê está oculto, teu Pai. Então aqui está falando, recomendando, Jesus ensinando, quando você orar, fecha a tua porta e entra em secreto com teu Pai. E aqui fala, ele vai ver o que você está pedindo e ele vai te recompensar. Então, amados irmãos, tudo que nós pedimos ao Pai, devemos pedir com sabedoria. E aqui fala, não devemos fazer várias repetições. Então, muitas pessoas não recebem a bênção porque pedem mal. E aqui, amados irmãos, nós vemos aqui Jesus ensinando também sobre o jejum e sobre a oração. Então, quando você orar, você deve orar em secreto com o seu Pai. O jejum também, ele também deve ser em secreto com o Pai Celestial. E aqui, amados irmãos, aqui fala, na Bíblia, jejuar se refere a abstenção de alimentos que motivam espirituais. Embora o jejum apareça frequentemente vinculado à oração, ele deve ser considerado como prática de proveitoso e espiritual. Então aqui fala que há 3 formas principais do jejum na Bíblia. O jejum normal, a abstenção de todos os alimentos, sólidos ou líquidos, mas não de água. Normalmente, esse tipo de jejum não deve ir além de 3 dias para dar. Então, amados irmãos, o jejum é a abstenção de alimentos, é você tirar o alimento. Você levanta para de manhã tomar o seu café, comer o seu pão, o que você deve fazer? Você deve tirar o café e o pão. A abstenção de alimento é você tirar aquilo que você quer comer e fazer o jejum. Nós sabemos, amados irmãos, o jejum deve ser com sabedoria. O jejum não deve ser de tolo. O jejum, amados irmãos, deve ser para a vida espiritual. Então, se você pode jejuar 1 hora, jejua. Deus, o Pai Celestial vai te recompensar? Vai. Talvez você tome remédio controlado, receitado pelo médico. Então, depende da sua necessidade e depende da orientação do médico. Então, amados irmãos, a pessoa pode fazer jejum, tomar remédio controlado? Pode, mas dentro da orientação médica também, para ser dentro do regulamento da palavra de Deus. E aqui, amados irmãos, nós vemos aqui, o jejum parcial é uma restrição alimentar e não de abstenção total de alimentos. Então, amados irmãos, é um jejum parcial. E nós vemos aqui, o propósito do jejum com oração. Então, amados irmãos, nós vemos que o jejum, ele é você quebrantar a carne e você dar lugar ao Espírito Santo. Então, o alimento é o alimento espiritual. E aqui também fala, eu esqueci de falar aqui, o segundo jejum, que é o jejum absoluto.
a bestação de tanto de alimento como de água. Então, amados irmãos, então aqui nós vemos que Jesus ensinando sobre a oração e sobre o jejum. E aqui fala, nesta lição aprenderemos acerca da oração, conforme ensinado por Jesus Cristo, bem como as lições espirituais do jejum. O Divino Salvador nos segura que o orando e jejuando ao Pai em secreto. Então a palavra-chave é oração. Então, amados irmãos, a oração ela deve ser secreta. Nós vemos que o que você pedir a Deus, tanto na área conjugal, na área financeira, na área espiritual, em todas as áreas, você deve pedir ao Pai. E aqui fala, primeiro ponto, a oração é um diálogo com o Pai. O que é diálogo? A palavra diálogo é uma conversa entre o homem com Deus. E aqui fala a natureza da oração. Podemos dizer que a oração é um diálogo da alma com Deus, a qual aparece na Bíblia Sagrada de diversas formas, como confissão. Então, amados irmãos, nós vemos que o homem ele precisa ter esse diálogo com o Pai. Então, amados irmãos, a oração, ela é a chave da vitória. Nós vemos que a Bíblia diz, orai sem cessar. Então, orar em todo momento, pedindo a Deus para abençoar a nossa família, abençoar o nosso trabalho, nos guardar de todo mal, de todo perigo. Então, amados irmãos, a oração, ela é uma arma espiritual. E aqui fala, no Novo Testamento, Paulo exortou os cristãos a fazer sempre o tipo de oração. Vamos ler aqui Filipenses 4 e 6. Fala o seguinte, não estejais inquietos por coisas alguma coisa. Antes de vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ações de graça. Então aqui o apóstolo Paulo ensinando, quando vocês pedirem, não sejais inquietos. Então, amados irmãos, mas aqui fala por alguma coisa, mas vocês sejam conhecidas diante de Deus. Então tudo deve ser praticada pela sabedoria. Então aqui fala que Paulo exortou os cristãos a fazer esse tipo de oração. Então, amados irmãos, a oração ela é importante na vida do cristão. Aqui fala Efésios 6, 18, que nós vamos ler aqui. Importante esse texto. Você que tem a Bíblia, abra aí seu livro de Efésios, capítulo 6 e verso 18. Efésios 6, 18. Fala o seguinte, orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então, amados irmãos, aqui nós vemos sobre a armadura de Deus. Então, o cristão, ele deve estar protegido pelas armas espirituais. Nós sabemos que nossa arma não é arma carnal, mas nossa arma é a arma espiritual, a oração, o jejum, a palavra de Deus. Então, amados irmãos, aqui é uma arma a qual nós estamos também falando, é uma das armas espirituais, que é a oração. Aqui fala, finalmente podemos ainda pontuar a oração intercessórias, como exemplo de Samuel. Então, amados irmãos, a oração intercessória é interceder, é orar para alguma pessoa. Aqui em 1 Samuel capítulo 12, 28, vamos ler aqui.
Só um momento, irmãos. É 1 Samuel 12, 23. Falei 28, é 23, irmãos. Perdão. Fala o seguinte. Enquanto a mim, longe de mim, que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós, ante vós ensinarei o caminho bom e direito. Então, amados irmãos, nós vemos que Samuel, ele orava o Senhor, nós vemos que Samuel, ele era profeta, ele era o último juiz dos livros históricos. Nós vemos que ele profetizava, ele ungia os reis. O primeiro rei é Saul, e o segundo rei Davi, o terceiro depois de Davi, a qual Deus constituiu Salomão, filho de Davi. Nós vemos que Samuel, ele ungiu Saul e Davi. E nós vemos, amados irmãos, nós vemos aqui que a oração, ela tem um grande valor na vida do cristão. Então, amados irmãos, nós devemos orar em todo momento. Orar porque, amados irmãos, nós vemos que o mundo cada vez mais e mais está indo a pior. E nós precisamos orar. Orar pelo nosso país, orar pelo nosso presidente Bolsonaro, orar para a nossa saúde, orar pelas pessoas que estão enfermas. Então, amados irmãos, a oração, ela é muito importante na vida do cristão. E aqui fala como os homens de Deus viam a oração. A Bíblia nos incentiva a orar, porque há poder nesse maravilhoso recurso espiritual, o qual não podemos desprezar. Logo que lemos a Bíblia, percebemos a oração é apresentada como uma ordem. Então, amados irmãos, a oração, ela tem um grande valor. E nós vemos aqui em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Vamos ler aqui. Tessalonicenses 5 e 17. Fala o seguinte: orai sem cessar. Aqui no estudo está falando, amados irmãos, orai sem cessar. Isso significa permanecer na presença do Pai, pedindo continuamente sua graça e a sua bênção. Sem cessar não significa estar constantemente repetindo orações formais. Pelo contrário, implica em oração de todos os tipos que vêm do Espírito. Então, amados irmãos, a oração, ela tem um grande... Então, aqui fala que a oração deve ser permanente. Então, amados irmãos, nós vemos que aqui o apóstolo Paulo ensinando a igreja tessalônica sobre como deve orar. E aqui, amados irmãos, primeiro tópico, a parte 3, fala o seguinte: a maneira de orar. A Bíblia nos ensina que a oração tem um interlocutor direto. Portanto, vos orareis assim como o Pai que está nos céus, santificado. Então, amados irmãos, a oração, ela é uma comunicação entre o homem e Deus. Então, o homem deve ser interligado com Deus em todo momento. Então, a oração, ela é uma conversa, a qual o homem faz com o Pai Celestial. E aqui fala, a quem a oração deve ser dirigida? A oração deve ser dirigida a Deus, Pai, em nome do Pai e do Filho. Então, aqui nós vemos a presença da tricotonomia, da presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, são tricotômicos. Nós vemos que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são em três. Nós vemos que Deus é Pai, Deus é Filho, Deus é Espírito Santo. Então, amados irmãos, nós vemos aqui que é a Trindade, três em um. Eu falei tricotômico, perdão, não é tricotômico, é Trindade. Aqui fala, amados irmãos, a postura do corpo na oração não é uma exigência específica na Bíblia a respeito da postura do crente no ato da oração,
pois as Escrituras revelam a forma diversas de orar em pé, deitado. Então, amados irmãos, a oração não é só ajoelhar. Sabemos que quando a pessoa ora ajoelhado, é um sinal de humilhação. Nós vemos que Deus, ele deu vida para Ezequias. Nós vemos que, eu esqueci o versículo agora, que nós vemos que Deus falou com o profeta Isaías, profetizou para Ezequias que Deus ia dar mais 15 anos de vida para ele. Nós vemos que ele orou, ele pôs a sua cara ao rosto na parede, pedindo a Deus perdão. E nós vemos que Deus reconstruiu a saúde de Ezequias, deu ele mais 15 anos de vida. E aqui, amados irmãos, nós vemos que a oração, a pessoa pode orar de várias formas: deitado, sentado, em pé, ajoelhada. Ajoelhada, irmãos, é um sinal de humilhação. E aqui, amados irmãos, o horário da oração, tem horário regular para falar com Deus, é bíblico? É bíblico e é bom. Mas a Bíblia também diz que devemos orar sempre. Então a oração, ela é sempre, irmãos. Nós vemos que muita gente ora de madrugada. Muitas dizem que quem ora de madrugada, a fila é menor. Muita gente ora de madrugada. Mas, amados irmãos, a oração deve ser em todo momento. De manhã, de tarde, à noite, de madrugada. Então, a oração, ela deve ser constante. Então, o cristão, a Bíblia diz, irmãos, que a Bíblia diz que devemos vigiar, orar. Muita gente ora, mas não vigia. Então, Jesus ensina que não devemos vigiar, estar atento, alerta, orando todo momento. Então as duas coisas, duas palavras que o crente deve ter: a vigilância e a oração. Aqui fala o decoro na oração. O decoro diz respeito à sinceridade, decadência, reverência no altar de orar. Então aqui fala sobre decoro. Então orar, muito de decoro. Então, amados irmãos, aqui fala que é a sinceridade. O estado do coração na oração. Se o coração estiver transformado, cheio da palavra de Deus, nossa oração será ouvida. Então, amados irmãos, para a pessoa precisa ter um coração quebrantado. Precisa se arrepender dos pecados. Como que a 2 Crônicas 7:14 fala: se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então, amados irmãos, para Deus ouvir a nossa oração, principalmente precisamos ser transformados, precisamos ter um caráter de Cristo, precisamos ser nascidos de novo, precisamos largar o mundo, largar o pecado. Então, precisamos ter uma vida em santidade diante de Deus. E aqui o segundo ponto fala a oração que Jesus ensinou. Então, Jesus ensinou sobre a oração. Jesus não condenou a oração em público. No texto bíblico, em estudo, o Senhor Jesus não condenou a oração em público, visto que pela fé bíblica é aceitável. Então, Deus não condena a oração em público. Então, a pessoa talvez está dentro do ônibus ou está numa praça, está orando. Não é errado orar, irmãos. Nós devemos orar em todo momento, pedir a Deus para guardar a nossa nação, guardar o nosso presidente, guardar a nossa família e a nos abençoar em todas as áreas da nossa vida. Então a oração, amados irmãos, é muito importante. E aqui fala, o que Jesus condena é a oração, quer individual, quer coletiva, dominada pelo espírito de exibição, obstinação, cuja intenção do orador Deus condena, amados irmãos, é isso aqui, ó. Se exibir, mostrando que está orando, mostrando para os homens, não para Deus. Então aqui fala que é hipócrita, não devemos mostrar não para os homens, mas a oração deve ser mostrada para Deus. Nosso Deus, ele deve ser centro em nossa vida. O que é cristocêntrico? Deus é o centro de todas as coisas. O homem não é o centro de todas as coisas. É Deus que é centro. Nós vemos que a Bíblia diz: buscai a Deus em primeiro lugar e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, amados irmãos, nós devemos ser um homem transformado. E aqui fala
O cristão transformado por Jesus anda na sinceridade com Cristo, não busca glória para si e age com humildade. Então, nós vemos que o homem não procura, o homem espiritual não procura vanglória, ser aplaudido pelos homens, mas ele procura a humildade, agradar ao Senhor. Nós vemos que Jesus ele veio como servo, ele ensinou os seus discípulos sobre a humildade. Amados irmãos, nós vemos que Jesus, ele podia, a Bíblia diz que em Lázaro, ele era um amigo íntimo de Jesus. Nós vemos que Jesus, ele, quando Lázaro morreu, nós vemos que Jesus, ele pediu primeiramente ao Pai poder para ressuscitar Lázaro ao quarto dia. Nós vemos que ele foi humilde, ele podia fazer aquilo ali, ele tem poder, podia, mas primeiramente pediu ao Pai. Ele veio como servo, ele veio para servir a humanidade. E Jesus ensinou aos discípulos. Aí você fala, como que você, sendo servo, você é mestre? Mas eu vim não para ser servido, mas para servir. E nós vemos, amados irmãos, Jesus, ele mostrou um grande exemplo para os seus discípulos, enxugando os pés dos seus apóstolos e mostrando sobre a humildade. Então, amados irmãos, precisamos ter humildade, precisamos ser menor e Cristo ser maior em nossa vida. E aqui fala, Jesus quer que sejamos discretos. As expressões entre no aposento e fechando a tua porta não significa que devemos ter um quarto só para oração. É claro que podemos fazer de algum cômodo na nossa casa um local particular para falarmos com o Pai. Contudo, no ensino de Cristo, Mateus 6, 5 e 6, não é o lugar, mais atitude que... Então, amado, não é o lugar, é a atitude da pessoa. A pessoa precisa ter comunhão com Deus, precisa ter uma vida transformada, precisa orar, jejuar, ter um coração sincero, humilde diante de Deus. E aqui fala, não useis de vãs repetições nas orações. Quando a oração é balbuciada, apenas em palavras vazias, perde o foco, que é Deus se afirma nas vãs repetições. Sobre este assunto, Cristo novamente combate os escribas, quais faziam longas orações. Então nós vemos que, amados irmãos, Deus, ele falava sobre a oração. E aqui, amados irmãos, Jesus ensinando sobre a oração. Então não devemos usar várias repetições nas nossas palavras, nas orações. E aqui Jesus, ele falando sobre esse assunto, combatendo com os escribas. Em Marcos 12, 40, nós vamos ler aqui, Marcos 12, 40. Fala o seguinte, Marcos, vou conferir aqui a mais, irmão, se é Marcos mesmo. Marcos 12, 40. Fala o seguinte, que devorar as coisas das viúvas, e isto com prepés de largas orações, estes receberão mais grave condenação. Então, amados irmãos, aqui fala, devorar as casas das viúvas. Alguns dos líderes religiosos judaicos tiveram proveito das viúvas indignas e solitárias, pediam receber delas ofertas extraordinárias, explorando a sua vontade dessas viúvas. Queriam ajudar a essas quais que ele queriam ser homens de Deus, por meio dos logros e fraudes. Possuíam as viúvas e ofereciam além de suas condições financeiras. Assim, esses líderes viviam no luxo com as ofertas fundamentais. Então, amados irmãos, não pode fazer pelo ganhar dinheiro. E nós vemos, amados irmãos, Deus condenou essa oração. E nós vemos, amados irmãos, não devemos ter várias repetições, repetições. Então, nós vemos aqui que Jesus falava que os escribas eram hipócritas e escribas e fariseus. E aqui, amados irmãos, na Bíblia encontramos orações curtas e feitas pelos homens de Deus, com verdadeiro. Então, amados irmãos,
a palavra, ela deve ser em poucas palavras. Quando você orar, ore em poucas palavras, não ora várias coisas. Tem vezes que você fala várias repetições. Mas ora, pede ao Pai sabedoria, porque Ele dá. Então, amados irmãos, em poucas palavras, Deus, Ele ouve. Nós vemos aqui a oração de Ezequias, a qual eu acabei de falar. Deus deu ele mais 15 anos de vida. Aqui, amados irmãos, a oração e jejum. Oração e jejum, uma combinação perfeita. Em inúmeras passagens bíblicas, podemos notar que a oração e jejum estão bem combinados. Por meio das escrituras, podemos dizer que a oração e jejum são vistos como atos que revelam a disciplina. Então, amados irmãos, nós vemos que a oração e o jejum, nós vemos que a oração é uma comunicação, o homem com Deus. E o jejum é a restrição de alimento, é você tirar aquele alimento e fazer um propósito diante de Deus. E fazer uma consagração. Então, amados irmãos, o jejum, quero explicar para os irmãos aqui, o jejum deve ser conforme o seu corpo aguenta. Se o seu corpo aguenta 1 hora jejuar, jejua 1 hora. Se o seu corpo consegue jejuar de 6 da manhã até 6 da tarde, faz para o Senhor, porque Deus ele agrada. Agora você faz um jejum de tolo, de 6 horas até meia-noite, sem comer nada, sem tomar água, sem nada, passa mal, aí o que acontece? É um jejum de tolo. Então, amados irmãos, o jejum deve ser conforme a sua necessidade, conforme o seu corpo aguentar. Então, amados irmãos, o jejum deve ser sábio. A oração também deve ser sábia. E aqui fala o aspecto bíblico sobre o jejum. Na Bíblia, há 3 eventos característicos. Então, eu acabei de falar. Sobre aqui, ó, as 3 características. A terceira, a alimentação fosse por causa do mal sofrido, fosse alguma praga, uma derrota sofrida em batalha, uma ameaça. O evento espiritual, grande conquistão dos fiéis. Então, amados irmãos, o jejum ele deve ser sábio, deve ser dentro da palavra de Deus. Então, o jejum não deve ser um jejum de tolo. Não sacrificar o corpo. Porque, amados irmãos, o alimento faz parte do ser humano. Nós vemos, amados irmãos, como o homem ele alimenta fisicamente, ele precisa também alimentar espiritualmente a palavra de Deus. Nós vemos que o alimento fisicamente é o pão, o café ou o leite, quem toma. Eu tomo café e pão. Eu como o pão e tomo o café. E na parte da manhã e na parte da tarde, na parte da hora do almoço, de 11 horas até 2 horas, hora do almoço. Então, hora do almoço e a parte da tarde, hora da janta. Amados irmãos, nós precisamos fazer o jejum conforme que nós aguentamos. Então, Jesus ensinando sobre o jejum. Então, o jejum deve ser equilibrado, deve ser pela sabedoria da nossa vida espiritual. Então, amados irmãos, aqui fala o ensino de Jesus sobre o jejum. Segundo o Sermão do Monte, entendemos que a prática do jejum é livre, um ato voluntário, espontâneo, isso que deve nascer do desejo genuíno de alma. Então, amados irmãos, para a pessoa fazer o jejum, precisa, primeiramente, sacrificar a carne, jejuar, orar. Nós sabemos que quando a pessoa jejua, antes de ele acordar, quando ele vai dormir, eu sei que o sono, ele sustenta. Mas, amados irmãos, quando você acorda, você não toma água, não come nada, ali já começa o jejum. O jejum é abstenção de alimento, é tirar o alimento e consagrar a vida para Deus. Então, isso é jejum. A oração é uma comunicação, é você buscar a Deus, pedir a Deus o que você quer, na área financeira, na área espiritual, na área conjugal, em todas as áreas. Então, amados irmãos, então tudo tudo é espiritual. Então, tudo isso é proveitoso para Deus. A conclusão fala o seguinte: o cristão que conhece a palavra de Deus sabe da importância da oração e do jejum como exercício espiritual. Isso são exercícios espirituais. Então, a oração e o jejum. Então, amados irmãos, a oração
ela faz parte de todo momento do cristão. O jejum também, amados irmãos, ele renova a vida espiritual do homem, ajuda o homem a vencer os ataques do inimigo. Então, amados irmãos, aqui fala, pela prática dos ambos, o crente estará mais sensível ao Espírito Santo, de modo que a sua realização traz constante benefício. Então, nós vemos que a oração, o jejum traz benefício para o cristão. A palavra de Deus também traz benefício, que a palavra de Deus é o alimento para o homem. Então, amados irmãos, tudo isso traz alimento para o homem, traz benefício. Então, também que a palavra é o alimento. A oração, o jejum é também a coisa espiritual para o homem crescer mais e mais espiritualmente. Então, amados irmãos, é uma lição muito boa, muito maravilhosa, que nós estudamos hoje sobre orando e jejuando como Jesus. Então, Jesus ensinou sobre o Pai Nosso, ensinou como o cristão deve orar, como o cristão deve jejuar, como o cristão deve orar, buscar, vigiar. Então, amados irmãos, é uma lição muito importante. Nós vamos estudar o próximo lição. Os irmãos comentem alguma coisa aí sobre o vídeo, amém? Nós vamos estudar, amados irmãos, no próximo vídeo, nós vamos estudar sobre a nossa segurança vem de Deus. Então, a segurança, amados irmãos, vem de Deus, não vem do homem. Nós vemos que Deus, Ele que segura o homem, Ele que guarda o homem de todo mal. Então, Ele que protege. Amados irmãos, nós vamos estudar também uma lição maravilhosa, terceiro trimestre aí, que está chegando para nós aí. Nós vamos falar sobre os ataques que vêm de várias formas, perseguindo a igreja do Senhor. E nós vamos estudar esse trimestre aí, terceiro trimestre. Eu vou pôr no rodapé para os irmãos aí, a lição do terceiro trimestre que nós vamos estudar, amém? E o comentarista desse terceiro trimestre que nós vamos estudar é o pastor José Gonçalves, amém? O segundo trimestre é o pastor Osiel Gomes. Vamos estar orando, irmãos. Senhor, meu Deus, meu Pai, te agradecemos por tudo. Senhor, muito obrigado, Senhor, pela tua maravilhosa palavra, Senhor. Ó Deus, que nós possamos cada vez mais praticar, Senhor, a tua palavra, viver a tua palavra, estar sempre orando, vigiando, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, porque a oração é a chave da vitória. O jejuar também é muito importante para a nossa vida espiritual, Senhor, para o nosso crescimento espiritual, Pai. Ó Deus, abençoa cada vida assistindo este vídeo, Pai, para assistir a tua presença, o teu poder, Senhor. Ó Deus, abençoa também, Senhor, esse próximo trimestre que nós vamos estudar, Senhor. Abençoa cada lição, Pai, que nós aprendemos a tua palavra, Senhor. Abençoa os comentaristas também dessa lição, Pai. Aleluia, Jesus, abençoa cada um, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nos dá a vitória, Pai. Amém. Que Deus abençoe a